Prezados participantes do Congresso, meu nome é Diego de Toledo Lima da Silva, sou técnico ambiental da ONG Projoá, juntamente com Adriano Filho, responsável pela TV Joanópolis Online, Rádio Nova Joá Online, do município de Joanópolis, São Paulo, ministraremos a palestra Educação Ambiental e Comunicação Social, parceiras no processo de transformação da comunidade. Educação Ambiental e Comunicação Social, parceiras no processo de transformação da comunidade. Este é o tema da nossa palestra, mas por que discutir educação ambiental? Hoje, com os problemas ambientais da atualidade, esses problemas eles têm uma dimensão social, econômica, política, ética e toda a dinâmica cultural daquele local. Quando se começa a discutir a educação ambiental, começa-se a discutir também promoção social dentro daquela comunidade. Se você visa alterar, modificar ou adaptar a comunidade a algum fato, a alguma coisa nova, como é o assunto ambiental na atualidade, é preciso trabalhar esse tema, mas o tema educação ambiental ele não ocorre de maneira isolada. A educação ambiental é interdisciplinar, ela envolve várias questões. E uma das questões essenciais que se colocam no dia a dia é a questão da comunicação social e de como a internet influencia o tema, a sua divulgação e a maximização dos resultados dos projetos. É preciso, sim, trabalhar as duas condições em conjunto. É isso que vamos discutir nesse tema. Vou falar um pouquinho da aprendizagem diante dessas novas tecnologias que estão acontecendo nos dias de hoje. Nós temos dois instrumentos de grande importância no ensino-aprendizagem. Um deles é o computador, que se todos tivessem acesso, se todos tivessem meios para acessar a internet, seria muito fácil fazer um trabalho de pesquisa, mandar por e-mail um trabalho já realizado. A comunicação entre o professor e o aluno seria muito mais fácil. Nem todos têm acesso a esse meio de desenvolvimento tecnológico. Agora, outro grande concorrente dos professores na sala de aula são os celulares, que também podiam ser utilizados para o bem, mas eles são utilizados para o mal. Eu digo para o bem assim, como calculadora, como um dicionário, e para o mal, ele é utilizado para se ouvir música, ele é utilizado para mandar mensagem para o coleguinha do lado. E no auge de uma explicação, no auge de um conteúdo muito importante, o celular toca. Aí perde-se o raciocínio, tudo que foi explicado até o momento fica perdido, tanto para o aluno quanto para o professor. O governo instituiu uma lei proibindo o celular na sala de aula, mas é difícil controlar uma sala inteira, monitorar toda a sala, sabendo que a sala é imensa, 30, 35, 40 alunos. Portanto, nós necessitamos da ajuda dos pais, para que instruam seus filhos quanto ao uso dessa importante tecnologia no mundo globalizado de hoje. Como publicitária atuante na área, eu acho que a publicidade, a comunicação social é de fundamental importância para a educação ambiental. Eu sei qual é o poder da publicidade, o quanto que ela pode ser penetrante nos lares brasileiros, não só brasileiros, mas mundial. Eu acredito que é um instrumento de grande valor que com certeza vai auxiliar essa educação ambiental que muitas pessoas não têm consciência, não sabem o que é. Por exemplo, a televisão é uma mídia de maior penetração no Brasil. Imagina, ela vai até os lares, está dentro da casa da pessoa. Imagina a força que ela pode levar para uma pessoa que está sentada assistindo televisão. É um instrumento assim poderoso que com certeza leva a mensagem em vários lugares ao mesmo tempo e pode conscientizar cada pessoa que vai estar assistindo, desde que a mensagem seja clara e muito bem articulada por nós publicitários.
Já estou na área do magistério há 29 anos. E é um prazer poder falar e dizer que muitas coisas têm acontecido favoravelmente, mas infelizmente de forma também que tem as crianças mudado o contexto, mudado os valores, né? Antes, na década de 80, eu poderia chegar dentro do aluno, fazer de forma passiva, as crianças escreviam no quadro negro, sem problemas, né? A década de 90 também. Porém, de 2000, né? Nessa novo milênio, as crianças a cada ano trazem uma dificuldade em aprender a ler e escrever. E a gente, infelizmente, sabe que isso está na base, que é a família. A família, ela tem sido bombardeada pelos conceitos, pela própria mídia, que traz de forma que se perdeu-se os valores, né? Os valores, os princípios cristãos, os valores morais, os éticos, né? Hoje, uma criança de 6 anos, ela até não tem aquela maturidade para aprender, mas os conceitos levados à sensualidade, ela conhece. Conhece pela TV, ela conhece pela novela das 9, pelas novelas das 11, né? Deixando brincar, né? E quando você fala que ela tem que ler e escrever, ela não tem vontade, ela só brinca, né? Mas se você falar sobre outros lados, né? Outro lado da sensualidade, ela conhece até muitas coisas que a gente não conhece, né? A educação, ela só é assim, vamos dizer, com sucesso, quando ela tem a parceira que é a família. Família e escola é o que dá certo na vida de todo ser, de todo indivíduo, para ser um bom profissional, um cidadão responsável, crítico da nossa sociedade. Educação ambiental e o papel da sociedade. Conforme a Lei Federal número 9795 de 99, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Ainda segundo esta norma, a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo em caráter formal e não formal. A educação ambiental informal são as ações e práticas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Cotidianamente, pesquisadores e técnicos desenvolvem novos conceitos e possíveis mecanismos na busca do desenvolvimento sustentável. Informações que na maioria das vezes não chegam à população. Um projeto de educação ambiental irá funcionar como uma ponte entre a pesquisa e a população. Para alcançar os objetivos propostos, o trabalho deve buscar o envolvimento da comunidade nas ações de forma contínua, livre, democrática e dinâmica. O meio ambiente engloba uma gama de assuntos e temas de relativa importância à sociedade, pois, por meio dos estudos e projetos desenvolvidos no âmbito da temática socioambiental, torna-se possível o desenvolvimento econômico, o crescimento social, a melhoria da qualidade de vida e a sustentabilidade ambiental. Por isso, numa região, num município ou na comunidade, torna-se necessário um amplo trabalho de informação, conscientização e educação ambiental, de cunho prático e técnico, integrando o público-alvo num conceito tão diversificado e importante. Diversas são as metodologias de trabalho da educação ambiental. Deve-se ressaltar que não existe uma fórmula mágica ou uma receita de bolo para esse tipo de ação, mas sim um escopo básico de perguntas para a montagem do projeto e de orientação do trabalho prático.
Existem algumas práticas comuns que podem ser desenvolvidas em escolas, empresas, na comunidade, com produtores rurais, entre outros. Estes projetos devem variar de local para local, pois cada região tem sua particularidade, além da criatividade do responsável e dos envolvidos no trabalho. Sempre que possível, o público-alvo deve ser envolvido e chamado para a montagem do trabalho. Afinal de contas, eles serão os participantes diretos. Roteiro básico e dicas para a montagem do projeto. Para que possa ser elaborado um bom projeto de educação ambiental, em sua montagem deve ser respondida 6 questões básicas. Quem identifica a instituição, a pessoa ou a comunidade responsável pelo projeto. O que define os objetivos e ações do projeto. Por que a justificativa do trabalho, demonstração dos problemas e inclusão do projeto dentro de um contexto social. Como a metodologia de trabalho que será adotada. Quando define o tempo de duração do projeto, começo, meio e fim. Onde é o espaço geográfico onde será desenvolvido o projeto. Uma escola, um município, uma comunidade, um bairro, uma região. Quanto são os recursos necessários para a execução do projeto. Busca estimar os custos financeiros, o pessoal e o material necessário. Algumas dicas são sempre valiosas quando vamos iniciar um trabalho. Para os projetos de educação ambiental, a experiência demonstra algumas coisas. Primeiro, o projeto deve ser dinâmico, contínuo e sistemático. Deve-se olhar de forma abrangente, respeitar a dinâmica cultural, social, econômica e ambiental da comunidade. Isso quer dizer que hoje o projeto pode ter um foco principal, mas amanhã o foco principal pode e deve mudar, acompanhando os acontecimentos locais, bem como durante o ano, o projeto deve eleger prioridades de abordagem para determinado período. A comunicação social deve ser parte integrante do escopo e execução do projeto. As formas de disseminação dos trabalhos desenvolvidos, dos resultados obtidos, materiais produzidos e dos conceitos socioambientais podem ser bastante diferentes. Alguns vão preferir blogs, outros e-mails, sites, rádios, redes de televisão, cartazes, publicações, participações em congressos, etc. O ideal é que a comunicação social do trabalho seja realizada por mais de um desses meios. Integrando um ciclo de contatos, o resultado será muito satisfatório. Lembre-se, divulgar é preciso. Práticas de educação ambiental voltadas aos recursos hídricos. A hidrologia teórica e prática na escola, na empresa ou na comunidade. Este primeiro trabalho envolve um ramo mais básico e generalista, pois a hidrologia será abordada desde os conceitos mais básicos do ciclo hidrológico até as atividades práticas dentro de um ambiente fechado ou em campo. O projeto deve ser adaptado conforme o local e o público-alvo, alunos, funcionários ou comunidade, e deve, sempre que possível, prever visitas técnicas e atividades em campo, para que os conceitos aprendidos em sala de aula possam ser vistos e aplicados no campo. 2. Hidrologia voltada a produtores rurais. Este ramo de trabalho deve ser mais específico, podendo abordar a educação ambiental em sala de forma mais simples, com a maior parte do trabalho de abordagem em campo, com ações pilotos e conjuntas. Portanto, o trabalho deve ser mais prático do que teórico. Abordagens bastante interessantes são recuperação e importância das áreas de preservação permanente para a água, a análise da qualidade da água das fontes de abastecimento rural, podendo utilizar equipamentos ou kits, a identificação e preservação de nascentes e olhos d'água, as práticas de manejo e conservação do solo voltado aos recursos hídricos, entre outros. 3. Hidrologia direcionada a moradores de áreas de risco de enchente e inundação. Este ramo envolve os moradores de áreas de risco hidrológico, enchente, inundação, alagamento ou enxurrada, e deve abordar a problemática do contexto na bacia hidrográfica e do meio social.
Além de desenvolver as causas dos problemas com o público-alvo, o trabalho deve abordar as possíveis soluções, como agir em situações de eventos extremos e a execução de ações práticas, visando minimizar a vulnerabilidade da população frente aos desastres naturais. Segundo alguns autores, é ingenuidade do homem imaginar que poderá controlar totalmente as inundações. As medidas sempre visam minimizar suas consequências. Há certas situações em que são necessárias obras para o controle de cheias, as chamadas ações estruturais. Aliado à ação estrutural, devem ser realizadas ações não estruturais, que buscam desenvolver a convivência com o risco e a prevenção como fatores de diminuição da vulnerabilidade humana. Muitas vezes, apenas as ações não estruturais, as que não são obras, são suficientes para o enfrentamento da questão. As ações devem desenvolver diversos trabalhos práticos em campo. O ideal é que o tempo da atividade prática seja superior à teórica. 4. Mutirões ambientais no contexto da hidrologia. Os mutirões ambientais são ações pontuais de envolvimento da população numa ação prática, com o objetivo de sensibilizar e despertar a consciência ambiental no público envolvido. Apesar de ser uma ação pontual, o resultado é muito satisfatório. Podem ser ações simples, como limpeza de represas, rios e córregos, com recolhimento de resíduos sólidos, o lixo, e ação de educação ambiental, limpeza de galerias de águas pluviais, com retirada de terra, areia e resíduos sólidos, e ação de educação ambiental, distribuição de cartilha ambiental hidrológica e trabalho de boca a boca, junto à comunidade de uma determinada área, visando a conservação e recuperação dos recursos hídricos. Aqui em Joanópolis, uma ONG chamada Projoá. Inicialmente ela teve o cuidado de fundar uma Casa da Cultura e depois, vendo os problemas ambientais da cidade, tudo o que ocorria aqui é uma estância turística também, procuramos também formar um braço ambiental. Então hoje nós temos uma educação ambiental muito forte junto aos alunos das escolas, projetos que a gente está desenvolvendo. E continuando essas nossas ações, nós temos promovido as Semanas do Meio Ambiente na cidade. Nós já estamos na 6ª Semana do Meio Ambiente, porque a vocação da cidade é uma vocação turística, ela ainda é uma cidade que ainda tem uma boa cobertura verde, então nós queremos resgatar tudo isso e não queremos que tenha problemas essa parte ambiental, porque evidentemente tem muita gente que agride a natureza, então a nossa ONG, o pessoal que trabalha conosco tem focado de uma maneira bastante séria o assunto, levantado os problemas ambientais que a cidade tem, e é esse o trabalho que nós fazemos nessa parte ambiental. Nessa parte de turismo, quais são as grandes necessidades do município, como que nós podemos mudar isso? Eu vejo assim, principalmente a cachoeira. Ontem nós estivemos lá na Cachoeira dos Pires e havia muito lixo. Inclusive eu até tenho umas fotos que a gente catou, eu, o professor Cândido, do nosso pessoal do curso de turismo, e já aproveitamos também fazendo o curso e já recolhendo o lixo. Tinha garrafa PET, garrafa de vidro e várias coisas. A gente já recolheu, já demos uma limpada, e eu vejo que isso aí contribui muito. A comunidade e seu papel. Os trabalhos de campo nos projetos de educação ambiental levam ao contato com a população local, desvendando para a equipe envolvida uma gama de possibilidades a respeito dos problemas, suas causas e os trajetos a serem seguidos para a resolução dos mesmos, baseados num diagnóstico socioambiental inicial. A população local, que é o público-alvo, deve demonstrar interesse e preocupação em promover as mudanças e transformações necessárias, visando a melhoria socioambiental como um todo. A parceria que será realizada entre as instituições envolvidas, órgãos de comunicação e comunidade, deve visar o fortalecimento institucional das entidades envolvidas e da comunidade, possibilitando a formação de fortes laços de atuação e identificação entre os envolvidos, com os créditos dos resultados distribuídos de maneira igualitária.
A metodologia a ser adotada deve ser a participativa, onde a ação comunitária é um dos alicerces do trabalho socioambiental, proporcionando alternativas de ações que contribuam para a construção de novas relações do homem com o meio ambiente. Também deve ser enfatizado o olhar os problemas ambientais, incluindo os problemas socioeconômicos, como a pobreza, a segregação racial, a fome, a violência e a desigualdade social. A abordagem da comunicação ambiental está sustentada na premissa de que, informada e consciente sobre seu papel, o cidadão estará mais capacitado a colaborar para a preservação ambiental, refletindo em resultados sociais na comunidade. Deve-se lembrar da utilização de linguagem acessível a todo o público, refletindo a realidade local e valorizando a sabedoria popular, bem como a cultura daquele povo. O uso das novas tecnologias de comunicação, com enfoque na educação ambiental, representa um avanço, já que por meio da integração da informática e dos multimeios, pode haver a sensibilização e o conhecimento dos ambientes e dos seus problemas. A virtualidade nesse sentido pode representar um novo esforço na construção e incorporação de conhecimentos ambientais por meio de estratégias mais atrativas de comunicação. Por fim, a educação ambiental deve ser vista como um processo que tem um grande desafio de criar condições para a participação da comunidade e seus diversos segmentos, visando a capacitação e motivação das pessoas para o efetivo exercício da cidadania, com uma postura de autocrítica e disseminação, participando ativamente no processo de gestão socioambiental. As diferentes técnicas de comunicação propiciam mudanças em toda parte, ao nosso redor, mas também em nosso interior, na forma de conhecer o mundo, no modo de representá-lo, na transmissão dessas representações, às vezes pouco perceptíveis, mas bastante marcantes. A web passa cada dia mais a se constituir como um grande canal de divulgação, primeiramente voltada à transmissão de informações textuais, posteriormente abrangendo figuras em geral e atualmente difundindo músicas, fotografias, filmes, mapas de todas as partes do mundo para todas as partes do mundo. A comunicação social é o estudo das causas, funcionamentos e consequências da relação entre a sociedade e os meios de comunicação em massa, rádio, revista, jornal, televisão, teatro, cinema, propaganda, internet. Os meios de comunicação, de uma forma geral, podem ser analisados como extensões do homem moderno. A comunicação, em primeiro lugar, deve proporcionar segurança, continuidade e criatividade, através da compreensão mútua da coletividade entre emissor e receptor, sejam esses quem forem, e em que momento ocuparem cada uma dessas posições. Essa interação entre a ciência e a tecnologia se dá de um modo tão intenso atualmente que alguns autores preferem denominá-las como um único conceito, o de tecnociência, enfatizando o seu estado atual de fusão. A meta da TV online é a informação livre e disponível a todo o público, sem discriminação de raça, cor e nível social, visando o exercício da cidadania. Os materiais publicados abordam diversos assuntos, como esporte, cultura, tradições locais, meio ambiente, educação, política, música, teatro, prestação de serviço, entre outros. Em Joanópolis, por exemplo, uma das grandes audiências da TV Joanópolis Online é a transmissão da sessão da Câmara Municipal, ao vivo, possibilitando um acompanhamento do cidadão interessado de qualquer lugar do mundo. Outros exemplos são festas tradicionais, eventos esportivos e ambientais, como a Semana do Meio Ambiente. Quanto à rádio, a meta é resgatar a boa música de todos os tempos, atendendo a todos os gostos e prestação de serviço à comunidade.
a Rádio Nova Joá Online, como exemplo, podemos citar o trabalho de utilidade pública realizado durante o período chuvoso, com alertas e dicas de como a população agir, disseminando a consciência e cultura de prevenção de risco de desastres naturais e de ocupação de áreas de risco, dentro da chamada Campanha Cidade Mais Segura, Conhecer para Prevenir, uma parceria entre a ONG Projoá, através de sua equipe técnica e de educação ambiental, juntamente com órgãos de comunicação do município, como sites, rádio e TV online. Os trabalhos de educação ambiental desenvolvidos pela ONG Projoá envolvem um público bastante heterogêneo, desde crianças até adultos, com diversos assuntos como resíduos sólidos, lixo, água, áreas de risco e desastres naturais, preservação de florestas, uso e ocupação do solo e crescimento urbano, agricultura sustentável. O programa de educação ambiental da instituição está baseado em vários projetos. 1. Inovar educação ambiental transformadora. 2. Semanas do meio ambiente. 3. Educação ambiental não formal na comunidade, envolvendo, por exemplo, as comunidades localizadas em áreas de risco num amplo trabalho de forma preventiva. Possibilidades. Os trabalhos apresentados são realidades locais, programas e projetos desenvolvidos para a população regional, a partir de um diagnóstico realizado inicialmente. Quanto à comunicação social, um dos fatores de importância é o abastecimento contínuo de informações e materiais, atualizando-os constantemente e promovendo uma sustentabilidade do meio de comunicação escolhido. Podemos, sem dúvida, afirmar que a comunicação social e a disseminação de informações são essenciais em qualquer trabalho de educação socioambiental. Os projetos de educação ambiental devem ser pensados de forma local, envolvendo os atores sociais daquela comunidade, escola, bairro, cidade ou qualquer região geográfica escolhida. Esperamos que os participantes possam ter incorporado um pouco dessas informações, tanto teóricas como práticas, e que isso possam ser colocados realmente em prática em sua comunidade, sua empresa, na escola, no trabalho, e nós possamos buscar realmente uma sociedade mais sustentável, tanto do ponto de vista ambiental, como social, econômico e toda a questão que envolve a cultura, a política e a ética da nossa sociedade. Obrigado, Diego de Toledo, Adriano Filho.